A Bíblia fala que quando Jesus subiu ao céu, ele deu dons aos homens. O que é dom? Dom são dádivas, presente, aquilo que a gente não merece, mas ele nos dá para que possamos usar esses dons para abençoar outras pessoas, usar esses dons, essa capacitação que ele nos dará, ou capacitações que ele nos dará para a glória de Deus e para o cumprimento da missão que temos como povo. Mas um dom específico tem trazido muita turbulência no mundo cristão de um tempo para cá. Esse é chamado dom de línguas. Você entende o que é dom de línguas? Você saberia explicar para alguém detalhadamente o que é o dom bíblico? Você teria condições e a sabedoria dada por Deus para conseguir perceber o dom verdadeiro e separá-lo do falso? Ou descobrir o falso e conseguir fazer uma diferenciação do verdadeiro? O que é o dom de línguas? Ontem nós vimos um vídeo aqui à tarde. Quantos estiveram no JA e assistiram aquele vídeo? Assistiram o pastor orando em línguas? E então ele estava orando e tinha tradução. De repente a tradução sumiu e eu perguntei a mim mesmo quando eu assisti: por que não estão traduzindo mais? Aí depois eu percebi que antes ele estava falando inglês, aí dava para traduzir, mas depois ele passou a falar em língua estranha, aí não tinha tradução. Você entende o que é isso? Eu gostaria então de, muito devagar, falar sobre o dom de línguas, quem sabe uns 4 domingos, para que eu possa ir bem devagar e mostrar todo o ensinamento bíblico sobre esse dom, que foi útil na igreja cristã e com certeza um dia ainda será muito útil. E quem sabe em algumas circunstâncias hoje já é muito útil. Então vamos abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis. Não dá para entender o dom de línguas sem compreendermos aonde surgiu a necessidade desse dom. Gênesis capítulo 11. Gênesis 11, a partir do verso 1. Eu vou bem devagar, tá, irmãos? E como eu não vou fazer um sermão, eu vou fazer uma aula ou aulas. Se houver alguma dúvida e se você precisar me interromper para fazer uma pergunta, poderá fazer. Mas, por favor, se for uma pergunta dentro do assunto que eu já apresentei, não me pergunte uma coisa lá à frente que eu ainda terei que explicar, tá bom? Mas se ficar alguma dúvida sobre o assunto exposto, você pode fazer a pergunta. Mas aqui no capítulo 11, verso 1 diz: ora, em toda a terra havia apenas, eu vou ler na minha linguagem, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos
e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo o tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Bom, queridos, o texto está dizendo que antes da construção da Torre de Babel, só havia uma maneira de falar, ou apenas uma linguagem, uma língua. Que língua era essa? A que Deus deu a Adão e Eva. E então eles passaram para Caim, Abel, Sete. E com certeza os netos de Adão, bisnetos e daí por diante, receberam a mesma língua ou a mesma linguagem. Todos falavam o mesmo idioma. Ok? Agora, por que Deus decidiu confundir a linguagem ou criar outros idiomas? A Bíblia fala que Deus deu uma ordem para eles, para possuir a terra e dominá-la. Era plano de Deus que os descendentes de Adão pudessem se espalhar pela superfície de toda a terra. E aqui se lembrem que já houve o quê? O dilúvio. Logo, os filhos de Noé, que também eram descendentes de Adão, deveriam ter domínio sobre toda a terra e povoar toda a terra. Esse era o projeto de Deus. O projeto de Deus é que cada um tivesse sua porção de terra e vivesse uma vida tranquila, em paz, na sua porção, no seu sítio, trabalhando e ganhando o sustento de cada dia. Mas a Bíblia fala que algumas pessoas pensavam diferente. E a gente sabe que um homem chamado Nimrod se tornou um líder extraordinário, mas nesse sentido para o mal. Eles chegaram numa planície lá em Sinar, e eles viram aquela planície enorme, e eles pensaram: aqui dá para fazer uma cidade espetacular. Aqui dá para fazer uma torre que chegue às nuvens, ao céu. E aqui então podemos criar uma grande nação, termos domínio sobre toda a terra e tornar célebre o nosso nome. Ou seja, vamos fazer um nome, vamos ser os tais. Logo, ele estava dirigindo toda a humanidade em rebelião ao projeto original de Deus, que era de povoar a terra. Não de fazer uma grande metrópole como ele queria. Além disso, a torre que eles queriam construir, na sua base, foi dedicada aos ídolos. E havia seus nichos, e dentro dos nichos, os ídolos colocados. E eles adoravam esses deuses que eles próprios haviam criado. Tudo era rebeldia. Tudo estava fora do projeto original de Deus para a humanidade. E então Deus falou: todos falam a mesma linguagem. Se continuarem assim, eles vão criar uma grande metrópole. As pessoas vão viver aglomeradas nesse lugar. A maldade, a violência, o pecado, tudo vai ficar quase que sem controle. Então,
A divindade decidiu, Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma forma que ele falou, Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, Deus agora diz o quê? Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Queridos, olha o milagre que Deus fez. Na verdade, aqui Deus fez 2 milagres, preste atenção nisso. Primeiro, Deus teria que tirar do cérebro do homem, do ser humano, tá? Do cérebro do ser humano, a linguagem original que eles haviam recebido de Adão e Eva. Por quê? Porque se Deus colocasse outra língua e não retirasse a de Adão e Eva, eles continuariam se comunicando através do quê? Da língua original deles, de Adão e Eva, entendem? E aí não haveria nenhuma dificuldade na comunicação. Quantos aqui falam pelo menos 2 línguas? Não é falar demais, não. Eu falo um outro idioma. Brincadeira. Você fala outro idioma, veja. Quem não fala outro idioma como eu, terei dificuldade me comunicar com outra pessoa que fala uma língua diferente da minha. Ivo, você fala alemão? Então, o Ivo então fala alemão. Se ele encontra um alemão, ele não precisa usar o português, ele pode usar o quê? O alemão. Se Deus não retirasse a linguagem original que toda a raça possuía, eles continuariam se comunicando o quê? Nessa língua. Então, pelo menos do cérebro de alguns, ou da maioria, Deus teve que retirar essa linguagem original. E outro milagre que Deus fez, Deus teria que colocar uma outra língua de forma sobrenatural. Por quê? Porque não dava para ir para o colégio, estudar uma nova língua, um novo idioma, não havia essa possibilidade, não existia. Então, o Deus Todo-Poderoso que falou, haja luz e houve luz, ele falou, haja variedades de idiomas, e as pessoas começaram a falar. Imaginem vocês. Outro dia fizeram até algo assim, trouxeram o grego aqui, não é? Aí ele começou a falar grego, uma outra pessoa falando inglês, o outro falando alemão. Mas se nós fizéssemos isso agora, vocês veriam que isso é um problema bem sério. Pastor Grego, vem aqui para vocês verem como isso é sério. Pastor Grego, dá para vir aqui, por favor? Ô Ivo, você vai ter que vir. Meu filho, ninguém mandou falar que você fala alemão. Alguém mais fala alemão, que o Ivo é tímido? Ô alemão, por favor, vem aqui, alemão. Eu não me lembro o nome dele, que eu só chamo ele de alemão. Fique aqui. Bom, inglês vários devem falar. Carol, venha aqui falar inglês. Eu vou pedir para falar uma frase simples. Tem alguma outra língua? Espanhol, que é mais fácil da gente aprender, Miriam. A frase que a Miriam vai falar, com certeza nós que falamos o português conseguimos. Então, eu gostaria que vocês falassem assim, olha, essa expressão, eu falo o idioma inglês. O senhor vai falar, eu falo o idioma grego, eu falo o idioma alemão e eu falo o idioma espanhol. Mas, claro, na língua de vocês. Preste atenção para ver, quem sabe, a mais complexa, a mais difícil de entender. I speak English. Εγώ μιλάω την ελληνική γλώσσα. Ich spreche Deutsch. Yo hablo español. Essa a gente entendeu, né? É uma língua
digamos assim, nós somos primos nesse aspecto. É uma língua latina, né? Aí elas são mais parecidas. Agora, é mais bonita, ela disse. Agora, eu acho que a mais estranha foi essa. Quantos concordam que... pastor, o senhor perdeu. Inglês, quase a gente também sabe, porque a gente sempre ouve alguma coisa, então podem ir lá, obrigado. Agora, o inglês, que ela disse, é considerada hoje uma língua universal. Como o grego, na época de Jesus, era considerado o quê? A língua universal, era o grego. Na época de Jesus. Então, as pessoas sabiam sua língua, seu idioma pátrio, e geralmente sabiam o grego. Posteriormente, o latim também se difundiu muito por causa do Império Romano. Hoje, o inglês. Então, é muito comum que em várias nações do mundo as pessoas falem seu idioma e também falam inglês. Deus não permitiu isso ali na Torre de Babel. Ele tirou a língua que as pessoas falavam do cérebro de forma sobrenatural, ele arrancou, e também de forma sobrenatural, ele colocou um novo idioma. E quando a pessoa abriu a boca para falar, ele pensava em falar, quem sabe, ele criava as imagens, porém, essas imagens passaram a ter um novo som. E eles sabiam o que estavam falando. E aqueles que falavam a mesma língua que eles entendiam o que eles estavam falando, mas não os demais. Então, o que Deus fez? Para resolver um problema, o problema da rebeldia humana, ele criou um outro problema. Qual problema Deus criou? A dificuldade da comunicação verbal. Entendem, irmãos, o que eu estou tentando dizer? Deus, para resolver um problema maior, ele criou um outro problema, ou seja, ele criou os idiomas, e daí o que passou a acontecer? Aqueles que passaram a falar espanhol, só dando um exemplo, se uniram para formar uma tribo que posteriormente se tornou o quê? Uma nação. Aqueles que passaram a falar, vamos colocar lá, grego, eles se entendiam, foram para um determinado local, formaram uma tribo que também deu origem o quê? A uma nação. Então, na Torre de Babel, além de tirar a linguagem original que eles falavam e colocar uma outra no lugar, Deus também fez essa distinção de etnias. Por quê? Porque como eles falavam a mesma língua e passaram a viver juntos, criaram uma cultura. E daí surgiram as nações espalhadas pelo mundo inteiro. Ok? Alguma dúvida até aqui? Logo, não esqueçam o que eu vou falar agora. Para resolver um problema grave, Deus criou uma dificuldade no âmbito da comunicação. Mas naquelas circunstâncias isso era muito propício para que as pessoas obedecessem à vontade dele. E logo eles deixaram de construir a torre e se espalharam por toda a face da terra. Claro que um povo ficou ali e fundou a Babilônia, devido à Torre de Babel, e se lembre que Babel significa confusão. E recebeu esse nome por quê? Porque ali Deus criou confusão o quê? Na linguagem, na capacidade de se comunicar, de se expressar e de se fazer entender. E também entender o outro. Daí surgem as nações.
cada uma com a sua língua, com a sua cultura. Por isso, essas nações, eu imagino, assim, a Bíblia não diz isso, mas que Deus separou possivelmente em termos de família. Já perceberam, por exemplo, os irmãos japoneses, eles são mais ou menos parecidos, são ou não são? Os irmãos chineses, você olha para os chineses e fala assim, mas um caminhão de chinês, você nunca sabe quem é quem. Isso não é verdade, entre eles sabem muito, mas tem características, tem ou não tem? O corpo, questão de aparência, o biotipo é relativamente parecido. Por quê? Porque certamente quando Deus separou por línguas, Deus separou, quem sabe, por famílias. E essas famílias tinham características, possivelmente, para formar essa nova nação. E aí tem essas características similares. Ok? Bom, vamos agora para o Novo Testamento. Jesus veio à Terra, todos nós sabemos. Ele tinha uma missão a cumprir. E lá em Mateus, no capítulo 28, Mateus no capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, ele está se despedindo dos discípulos. Aqui ele já viveu seus 33 anos de vida nessa terra, 33 e meio, 3 anos e meio de ministério, morre no lugar do pecador, sobe ao céu, mas antes de subir, ele dá essa missão, que nós chamamos de grande comissão aos discípulos. Verso 18, diz a Bíblia, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, Jesus pede aqui basicamente 2 coisas que eu julgo importantes no nosso contexto de línguas, idiomas. Ele fala: façam discípulos de todas as nações. E depois, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Bom, que Jesus estava dizendo é que vocês vão ser os mestres e vão ensinar às nações as verdades que eu vos ensinei. Essa é a questão. Agora, as nações falavam a mesma língua que os discípulos de Jesus falavam? Qual a língua os discípulos de Jesus falavam? Irmãos, a Bíblia diz que eles falavam o hebraico, mas o hebraico que a Bíblia fala que eles falavam, na verdade é o aramaico. Quando eles foram cativos para a Babilônia, eles deixaram de falar o hebraico e passaram a falar a língua de Babilônia, que era o aramaico. Quando eles voltaram, eles continuaram a falar a língua de Babilônia, que era o aramaico. Mas a Bíblia traduz ali, eles falavam hebraico. Mas a língua comum, corrente, era o aramaico, a língua que eles aprenderam na Babilônia. Agora, às vezes, nas atividades do templo, eles usavam algumas palavras do hebraico. Mas nesse período o hebraico se tornou uma língua morta, porque todos pararam de falar e passaram a falar o aramaico. Agora, se os discípulos falavam aramaico, e Jesus disse para eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações, Jesus estava pedindo algo possível
ou impossível? Bom, eu acho que se Deus falasse para o pastor grego, Anastácio, vá à Grécia e anuncie o evangelho, ele ficaria bem feliz, porque isso não seria um problema para ele, ele já fez isso. Ele trabalhou como pastor um tempo na Grécia e viveu lá até os 20 anos. Ele realmente é grego. Para ele não seria problema. Agora, eu imagino que seria um problema se Deus falasse, Anastácio, vá à Alemanha e anuncie o evangelho eterno para os alemães. O que o senhor faria? Teria que aprender a língua. Ah, essa é a questão. Os discípulos, então, teriam o quê? Que aprender. Mas aprender quantas? Segundo Jesus, todas. Todas as nações. Eu não sei naquela época quantos idiomas, quantas línguas existiam. Mas com certeza eram muitas. Então, o que Jesus estava pedindo aos discípulos era algo impossível. Então, quando Deus nos pede algo impossível para nós, Ele precisará nos capacitar. Aquilo que é impossível ao homem, diz a Bíblia, é possível para Deus. Agora, como poderiam os discípulos pregar o evangelho a todas as nações? Quem eram os discípulos? Se Jesus pede isso para nós, a gente já se saía relativamente bem, né? Tem ali alguns que pregariam para a língua espanhola, castelhano, a língua de sinais dos irmãos que têm deficiência auditiva. Nós teríamos gente pregando em inglês, aqui eu acho que vários fariam isso. Nós teríamos gente pregando em grego, em alemão, mesmo com vergonha, né, Ivo, mas pregaria em alemão. E outros, eu imagino que o doutor Paulo deve falar japonês. Você fala japonês? Eu quero que ele fale a frase: o meu idioma é japonês, mas em japonês. Fala, eu falo o idioma japonês. Ele ganhou do grego. Ganhou do grego. Olha, o grego ele enrolou a língua, mas eu não entendi absolutamente nada. Mas sabe, o que Deus estava pedindo era muito mais difícil do que se Ele pedisse isso hoje para nós, porque aqui nós temos várias pessoas que falam outro idioma, mas entre os discípulos haviam... Vamos pensar quem eram os discípulos. Pedro, Tiago, João e André, pescadores. Pescadores têm uma cultura fenomenal, tem ou não tem? Não, irmãos, eu não estou falando que aqueles pesca e companhia, que faz pesca esportiva, que pesca e solta. Eu estou falando aquele que mora na beira do rio e que se alimenta aí da pesca e que vende um peixinho para comprar as outras coisas para sobreviver. Eram esses que eram discípulos de Jesus. Na verdade, Jesus tinha 2 discípulos que tinham um pouco mais de cultura. O maior, Judas, que tinha mais cultura, ele era um acadêmico, e tinha também Mateus, que era cobrador de impostos, que certamente devia ter. Agora os outros, a Bíblia não fala muito, mas não eram pessoas tão capazes. A Bíblia chega a chamar os discípulos de indoutos. Indoutos tem a ver com a nossa realidade hoje de analfabetos. Seria mais ou menos um analfabeto de hoje. Não o analfabeto total, mas o analfabeto funcional. Aquele que talvez saiba fazer a assinatura, ele sabe alguma coisinha, mas de um modo geral ele tem muita dificuldade. Então, assim eram os discípulos, e Jesus estava pedindo a eles uma coisa
completamente impossível. Aí qual é a ordem de Jesus? Lucas. São Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 48. Veja que aqui Lucas também está falando da despedida de Jesus com os discípulos. É o mesmo contexto da grande comissão. E a Bíblia diz assim: vós sois testemunhas. Vamos começar do verso 37 para entendermos o que está dizendo aqui. E que em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de... Então Jesus fala assim: olha, vocês vão ser minhas testemunhas em todos os países do mundo, em todas as nações. Vocês vão testemunhar do que vocês viram, do que vocês ouviram. Mas vocês precisam ficar em Jerusalém, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Em outras palavras, ele estava dizendo: como vocês estão agora, não dá para cumprir a missão que eu estou lhes confiando. Mas fiquem em Jerusalém, até que o Pai envie a promessa que Ele fez. E vocês vão receber poder. E quando receberem poder, vocês serão capazes de serem minhas testemunhas em todo o mundo. Bom, que poder é esse? O mesmo Lucas fala em Atos 1:8, que poder é esse? Por favor, abram o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Livro Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vejam que aqui também fala da ascensão, da despedida de Jesus e os discípulos. Veja o verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Então, Jesus fala lá em Lucas: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, verso 8 Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sereis minhas testemunhas. Então, qual é o poder habilitador? O Espírito Santo, que capacitaria a igreja a ser testemunha de Cristo em todas as nações da terra. A pergunta é: como o Espírito Santo faria isso? Como o Espírito Santo poderia capacitar a igreja a falar para todas as nações do mundo? Bom, o que é impossível ao homem é possível para Deus. Qual foi a ordem de Jesus em Lucas 24, 48? Ele disse: fiquem na cidade
até que sejais revestidos de poder, e recebereis o poder do Espírito Santo. Bom, a pergunta é a seguinte, irmãos: por quanto tempo os discípulos deveriam ficar na cidade até serem revestidos? Quando foi que Jesus falou isso? Quando foi que o poder desceu sobre os discípulos para que eles fossem habilitados para serem testemunhas de Jesus e fazer discípulos de todas as nações? Queridos, Jesus morreu na Páscoa. Na sexta-feira de Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, tinha outra festa chamada Pentecostes. Penta, vocês já sabem, quer dizer 5, ou seja, era 50 dias após a Páscoa. Essa era a festa de Pentecostes. Então, quando Jesus morreu na sexta, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. Então, diz a Bíblia em Atos que Jesus ainda apareceu esporadicamente aos discípulos depois da sua ressurreição por uns 38 dias, ou seja, 40 dias após a Páscoa. Ele apareceu em várias ocasiões, no cenáculo, lá no mar da Galileia, no cenáculo de novo, quando Tomé estava, ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, se lembram? Então ele aparecia esporadicamente, ele instruía a igreja. A Bíblia fala que depois ele apareceu para um grupo de 500 e deu instrução para essas pessoas. Agora, quando chegou 40 dias depois de Pentecostes, depois da Páscoa, ou seja, 10 dias antes de Pentecostes, ou da festa dos Pentecostes, então ele se despediu. E como lemos em Atos, ele falou: vocês vão ser minhas testemunhas quando receberem o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e vocês vão evangelizar o mundo, vão fazer discípulos de todas as nações. E a Bíblia fala que ele foi elevado. Ele começou a subir, flutuar, os discípulos estavam olhando e Jesus foi para o céu. E aí ele não voltou mais, pelo menos no sentido físico da sua ascensão. Ele vai voltar em breve. Agora, então quando Jesus subiu, a sua ascensão foi 40 dias após a Páscoa, 10 dias antes do Pentecostes. Então os discípulos tinham 10 dias para ficar na cidade, se preparando espiritualmente. Nós falamos isso nos 10 dias de oração, se lembra? Confessaram seus pecados uns aos outros, resolveram suas diferenças, até que finalmente eles estavam preparados para receber a promessa de Deus. E isso ocorre em Atos, capítulo 2. Hoje eu quero analisar só do verso 1 ao verso 4. No próximo culto que eu fizer, eu analiso o restante de Atos 2 e posteriormente também vou analisar Atos 10, Atos 19 e 1 aos Coríntios, todo o livro, mas de maneira mais específica, o capítulo 14. Então, o texto diz aí, Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados, os discípulos. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
Quando a gente tem essa base que lhes apresentei, não é mais fácil compreender o que está escrito aqui? O que Deus está dizendo para nós aqui no capítulo 2 de Atos, que os discípulos, durante 10 dias, se reuniram, todos eles, com Maria, mãe de Jesus, seus irmãos, que agora estavam convertidos e firmes na fé, as outras mulheres que seguiram Jesus da Galileia, como Maria Madalena e outras pessoas também, e outras mulheres que vieram da Galileia, não era o caso de Maria Madalena, mas todas essas pessoas juntas, a Bíblia chega a dizer que havia um número de 120 pessoas. Agora, imaginem vocês, depois de todo o trabalho que Cristo fez, realmente declarados seguidores de Jesus, haviam 120 pessoas. E eles estavam preparados espiritualmente. Eles obedeceram a ordem de Jesus, ficaram em Jerusalém esperando o quê? O derramamento do poder, a capacitação, o batismo com o Espírito Santo. Eles ficaram esperando se tornarem cheios do Espírito Santo, para que pudessem ser testemunhas de Cristo e fazer discípulos de todas as nações. E aí a Bíblia fala que ao se cumprir o dia de Pentecostes, ou seja, 10 dias depois da ascensão de Jesus, 50 dias depois de sua morte, então eles estavam reunidos ali numa casa, cultuando. Israel estava em festa com a festa de Pentecostes. Havia judeus e prosélitos de todas as nações. Prosélitos eram gentios convertidos ao judaísmo, tá, gente? Então, prosélito, vem daí a palavra proselitismo, ou seja, quando você quer trazer alguém para a sua crença, isso é proselitismo. Então, os prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo, estavam ali de todas as nações, e também judeus que haviam sido espalhados pelo mundo no período da dispersão. Lá quando a Babilônia atacou Israel, eles levaram a princípio quantas pessoas? 10.000. E eles voltaram, muitos deles? Não, Esther não voltou, se tornou rainha do Império Medo-Persa. O tio dela continuou vivendo lá, não voltaram para Israel. Então, quando tinha festas, essas pessoas saíam muitas vezes das nações em que eles viviam e iam a Jerusalém adorar o único Deus a quem eles serviam. E então uma festa como Pentecostes tinha gente de todas as partes do mundo. Nós vamos ver isso no próximo estudo. Todas as partes do mundo tinha gente, tanto prosélitos como judeus que nasceram nessas nações e que agora estavam vindo. Que oportunidade para anunciar Jesus. 50 dias após a morte de Jesus, 10 dias após sua ascensão ao céu, e eu imagino os discípulos pensando: se pudéssemos falar para todas essas pessoas sobre Jesus. Mas com certeza muitos deles não falavam a língua dos discípulos. Então, de forma sobrenatural, porque nosso Deus é todo poderoso e aquilo que é impossível para o homem é possível, o Deus que tirou do cérebro do pessoal lá da Torre de Babel a língua original e colocou uma nova, diz a Bíblia, que fez o mesmo com os discípulos. Só que os discípulos não esqueceram a língua que eles falavam, e Deus ainda fez mais. Em vez de colocar uma língua, Ele colocou várias línguas de uma vez só no cérebro dos discípulos. Amém? Imagina você, de uma forma sobrenatural, os discípulos começaram a falar egípcio, latim, grego,
começaram a falar árabe, porque ali também havia árabes, a Bíblia fala. Gente, as pessoas ficaram olhando aquilo. Opa, o que está acontecendo aqui? Nós vamos ver isso na próxima aula. Mas que Deus maravilhoso, Ele cumpriu a sua promessa, Ele deu o dom de línguas. Então, segundo a Bíblia, o que é o dom de línguas? É uma capacidade sobrenatural dada por Deus a alguém que Ele escolheu para falar de forma sobrenatural línguas que ele nunca estudou antes. Hoje nós podemos dizer que algumas pessoas têm o dom de línguas, mas num sentido mais humano. Tem pessoas que aprendem a falar um novo idioma com uma facilidade, não tem? Eu já entrei em escola de inglês umas 3 vezes, desisti. Língua pesada minha. Um carioca que chia, que troca o S por X. Como aprende? Até hoje eu estou tentando falar mundo, road, mas eu não falei certo não, porque é uma palavra ruim de falar para danar. A pronúncia é difícil. E alguém com a língua tão travada como a minha, já muito bem os músculos formados, é muito difícil isso. Aí o que Deus fez? Deus foi lá no cérebro, na língua, e Ele fez um milagre, e as pessoas passaram a falar fluentemente uma língua que eles nunca tinham aprendido antes. Amém? Esse é o milagre de Deus? O nosso Deus é poderoso, irmãos? É. Nosso Deus é poderoso. Nós vamos ficar por aqui. Mas no próximo estudo, vocês vão ver que a Bíblia fala em Atos 2 exatamente isso. Que as pessoas passaram a ouvir os discípulos falando nas suas próprias línguas maternas. E eles falavam, opa, não são galileus? Não falam só o aramaico? Como estão falando grego, latim, árabe, sem nunca ter estudado? Aí alguns falaram, estão bêbados. Eles falaram, aí Pedro teve que falar, não estão bêbados não. E esse é o cumprimento de que o Espírito Santo desceu sobre aqueles que se prepararam para recebê-lo. E agora Deus habilitou sua igreja a alcançar o mundo todo com o evangelho da salvação. Esse é o dom de línguas verdadeiro. E nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês que é exatamente isso que a Bíblia fala. E se não compreendermos assim, é uma deturpação da verdade, como ela foi revelada na palavra do Senhor. Irmãos, eu quero concluir dizendo, o Deus que encheu a vida dos discípulos, dos apóstolos de poder, está ansioso para nos encher do poder do Espírito Santo. No dom que nós precisarmos para sermos testemunhas dele. Vamos obedecer à ordem de Jesus. Fiquem na sua casa, fique no seu trabalho, fique na sua escola, fique na tua igreja, fique no teu quarto, fique em oração, acerte as coisas, até que do alto sejais revestidos de poder. Então sereis minhas testemunhas. Que o Senhor nos ajude a sermos cheios de poder, porque é isso que Ele quer fazer com a sua igreja.
Os meus olhos elevo para os altos montes. Meu socorro de onde virá? Do Senhor que fez terra e céu. Ergo meu coração
Pai, como nossos juvenis cantaram, nós queremos levantar nossos olhos para os montes, mas sabermos que a nossa suficiência, a nossa força vem do Senhor. Pai, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não podemos mais, Pai, continuarmos trabalhando com nossos próprios recursos humanos. O Senhor está desejoso de derramar o seu divino Espírito, o poder que Ele dará à igreja para realizar uma obra extraordinária. Pai, o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a igreja iniciante, a igreja apostólica, e ela levou o Evangelho a todo aquele mundo civilizado. A obra que eles realizaram foi grandiosa, 120 pessoas no início, mas, Pai, esse número foi aumentando e alcançou o mundo. A igreja estava iniciando, hoje a igreja está terminando a obra que o Senhor confiou a ela. Se naquela época a igreja precisava saber que Jesus trouxe o reino da graça, hoje o mundo precisa saber que Jesus será o reino da glória. Pai, e se o poder que aquela igreja recebeu foi capaz de fazer com que eles alcançassem o mundo com os recursos mínimos que possuíam, Pai, o que não acontecerá hoje quando o Divino Espírito for derramado sobre sua igreja? Então, Pai, por favor, cumpra a sua promessa. Pelo menos cumpra a tua promessa, Pai, na vida daqueles que têm ficado na cidade buscando o derramamento do Divino Espírito. Derrame sobre aqueles que têm se preparado, que têm se entregado a Ti de coração. Por favor, Pai, existe um mundo que precisa ouvir as boas novas do Evangelho. Em cada língua, em cada etnia precisa ser alcançado. Então, por favor, Pai, capacite sua igreja. O que é hoje impossível para nós, será possível no dia que isso acontecer. Nós nos consagramos a Ti, nos entregamos a Ti e pedimos a Tua bênção, a bênção do Divino Espírito prometido. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai.